O livro de Urântia, documento 39 e 5. Os ajudantes planetários. Esses serafins mantêm as suas sedes centrais nas capitais dos sistemas, e sendo intimamente ligados aos cidadãos adâmicos residentes, são primariamente designados para o serviço dos adãos planetários, os elevadores biológicos ou físicos das raças materiais nos mundos evolucionários. O trabalho da administração dos anjos torna-se de interesse crescente à medida que se avizinha dos mundos habitados, à medida que abrange os problemas mais enfrentados pelos homens e mulheres do tempo, os quais se preparam para o esforço de alcançar a meta da eternidade. A maioria dos ajudantes planetários foi retirada de Urântia quando do colapso do regime adâmico, e a supervisão seráfica do vosso mundo recaiu em maior grau sobre os administradores, os ministros de transição e os guardiães do destino. Todavia, os ajudantes seráficos dos vossos filhos materiais faltosos servem ainda em Urântia nos grupos seguintes. 1. As vozes do jardim. Quando o curso planetário da evolução humana está atingindo seu mais alto nível biológico, sempre surgem os filhos e filhas materiais, os Adãos e Evas, para dar incremento à evolução ulterior das raças com a contribuição factual do seu plasma vital superior. A sede central planetária desse Adão e dessa Eva é denominada usualmente de Jardim do Éden. E os seus serafins pessoais frequentemente são conhecidos como as vozes do jardim. Tais serafins prestam um serviço inestimável aos Adãos planetários em todos os seus projetos de elevação física e intelectual das raças evolucionárias. Depois da falta adâmica em Urântia, alguns desses serafins foram deixados no planeta e designados para os sucessores em autoridade de Adão. 2. Os espíritos da fraternidade. Quando um Adão e uma Eva chegam a um mundo evolucionário, deveria ficar claro que a tarefa de efetivar a harmonia racial e a cooperação social entre as diversas raças devesse assumir proporções consideráveis. Raramente as raças de cores diferentes e naturezas variadas aceitam com simpatia o plano de irmandade humana. Esses homens primitivos somente chegam a compreender a sabedoria da interassociação pacífica por meio de uma experiência humana amadurecida e com a ministração fiel dos espíritos seráficos da fraternidade. Sem o trabalho desses serafins, os esforços dos filhos materiais de harmonizar e fazer as raças avançarem em um mundo em evolução teriam seus resultados grandemente retardados. E caso o vosso Adão houvesse aderido ao plano original do avanço de Urântia, a essa altura esses espíritos de irmandade já haveriam realizado transformações inacreditáveis na raça humana. Considerando a falta adâmica de fato é notável que essas ordens seráficas tenham sido capazes de fomentar e trazer à realização até mesmo o nível atual de irmandade existente em Urântia. 3. As almas da paz. Os primeiros milênios de esforços para a ascensão evolucionária dos homens foram marcados por muitas lutas. A paz não é o estado natural dos reinos materiais. Os mundos compreendem a paz na terra e boa vontade entre os homens, inicialmente por meio da ministração das almas seráficas da paz. Ainda que esses anjos tenham sido obstados amplamente nos seus primeiros esforços em Urântia, Vevona, o comandante das almas da paz nos dias de Adão, foi deixado em Urântia e agora está agregado à assessoria do governador-geral residente. E foi esse mesmo Vevona que, quando Micael nasceu, anunciou aos mundos como líder das hostes angélicas: glória a Deus em Evona, e na terra paz e boa vontade entre os homens. Nas épocas mais avançadas da evolução planetária, esses serafins constituem-se em instrumentos para suplantar a ideia da expiação, substituindo-a pelo conceito da harmonização divina como uma filosofia para a sobrevivência dos mortais. 4. Os espíritos da confiança. A suspeita é a reação inerente dos homens primitivos. As lutas pela sobrevivência nas primeiras idades não geram naturalmente a confiança. A confiança é uma aquisição humana nova, trazida que tem sido pela ministração desses serafins planetários do regime adâmico.
A missão deles é inculcar a confiança nas mentes dos homens em evolução. Os deuses são muito confiantes. O Pai Universal quis confiar a si próprio livremente por meio do ajustador na sua ligação com o homem. Todo esse grupo de serafins foi transferido para o novo regime depois do malogro adâmico e desde então têm continuado os seus trabalhos em Urântia. E não fracassaram inteiramente, pois uma civilização está agora evoluindo, na qual estão incorporados muitos dos seus ideais de confiança e credibilidade. Nas idades planetárias mais avançadas, esses serafins dão ênfase à valoração que o homem atribui à verdade de que a incerteza é o segredo para uma continuidade satisfatória. Eles ajudam os filósofos mortais a compreenderem que para a criatura seria um erro colossal conhecer o futuro. A ignorância, pois, passando a ser essencial ao êxito. Eles aumentam o gosto do homem pela doçura da incerteza, pelo romanticismo e o encanto de um futuro indefinido e desconhecido. 5. Os transportadores. Os transportadores planetários servem aos mundos individuais. A maioria dos seres enserafinados trazida a este planeta está em trânsito, parando aqui meramente de passagem. Eles são custodiados pelos seus próprios transportadores seráficos especiais, e um grande número desses serafins está estacionado em Urântia. Essas são as personalidades de transporte que operam desde os planetas locais como Urântia até Jerusalém. A ideia convencional que vós possuís dos anjos surgiu do seguinte modo. Durante os momentos imediatamente anteriores à morte física, um fenômeno refletivo ocorre algumas vezes na mente humana, e essa consciência que se apaga parece visualizar algo da forma do anjo da guarda. Isso é imediatamente traduzido nos termos do conceito habitual de anjo, já existente na mente daquele indivíduo. A ideia errônea de que os anjos possuem asas não é de todo em decorrência das noções antigas de que eles deviam ter asas para voar pelo ar. Aos seres humanos, algumas vezes foi permitido observar os serafins sendo preparados para o serviço de transporte, e as tradições dessas experiências determinaram amplamente o conceito urantiano de anjos. Ao observar um serafim de transporte aprontar-se a fim de receber um passageiro para o trânsito interplanetário, pode ter sido avistado o que aparentemente é um duplo conjunto de asas que se estende da cabeça aos pés do anjo. Na realidade, essas asas são os isoladores de energia, os escudos de fricção. Quando os seres celestes estão para ser enserafinados para a transferência de um mundo a outro, eles são trazidos até a sede central da esfera e, depois do devido registro, induzidos ao sono de trânsito. Nesse meio tempo, o serafim de transporte move-se até uma posição horizontal diretamente sobre um polo da energia universal no planeta. Enquanto os escudos de energia estão completamente abertos, a personalidade adormecida é habilmente depositada pelos assistentes seráficos que operam diretamente em cima do anjo de transporte. Então, ambos os pares de escudo, os superiores e os inferiores, são cuidadosamente fechados e ajustados. E agora, sob a influência dos transformadores e transmissores, tem início uma estranha metamorfose. À medida que o serafim se apronta para flutuar na direção das correntes de energia dos circuitos do universo. Visto de fora, o serafim torna-se pontiagudo nas extremidades e fica envolvido em uma estranha luz de tonalidade âmbar, de tal forma que logo se torna impossível distinguir a personalidade enserafinada. Quando tudo está pronto para a partida, o diretor dos transportes faz a inspeção própria do veículo da vida. Procede aos testes de rotina para certificar-se de que o anjo esteja adequadamente dentro do circuito e então anuncia que o viajante está enserafinado da maneira adequada, que as energias estão ajustadas, que o anjo está isolado e tudo se acha preparado para o clarão da partida. Os controladores mecânicos, 2 deles, em seguida, ocupam as suas posições. Nesse momento, o serafim de transporte torna-se quase transparente, vibrante, de uma silhueta luminosa com formato de torpedo. Agora o despachador do transporte do reino reúne as baterias auxiliares dos transmissores das energias vivas, usualmente em número de 1000,
e quando anuncia o destino do transporte, ele toca no ponto próximo do veículo seráfico, o qual dispara para frente à velocidade de um relâmpago, deixando uma trilha de luminosidade celeste até onde se estende a vestimenta atmosférica planetária. Em menos de 10 minutos, o espetáculo maravilhoso terá desaparecido, mesmo para a reforçada visão seráfica. Enquanto os informes espaciais planetários são recebidos ao meio-dia, no meridiano da sede central espiritual designada, os transportadores são despachados desse mesmo lugar à meia-noite. Essa é a hora mais favorável para a partida, e é a hora padrão, quando não é especificado de outro modo. 6. Os registradores. Estes são os custódios dos assuntos maiores do planeta, para tudo aquilo que funciona como uma parte do sistema, e no que se relaciona ao governo do universo e dele se ocupa. Eles trabalham no registro de assuntos planetários, mas não se ocupam das questões ligadas à vida e existência individual. 7. As reservas. O corpo de reservas dos serafins planetários de Satânia é mantido em Jerusalém, em íntima associação com as reservas dos filhos materiais. Essas abundantes reservas são completamente suficientes para todas as fases das atividades múltiplas dessa ordem seráfica. Esses anjos são também os portadores das mensagens pessoais dos sistemas locais. Eles servem aos mortais em transição, anjos e filhos materiais, bem como a outros domiciliados nas sedes centrais do sistema. Embora Urantia, no presente, esteja fora dos circuitos espirituais de Satânia e Norlatchadek, vós estáis, por outro lado, em contato íntimo com os assuntos interplanetários, pois esses mensageiros de Jerusalém frequentemente vêm a este mundo como vão a todas as outras esferas do sistema.